Ficamos de pé para ouvir o Evangelho de Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Ouvi, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Rabi. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no templo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar? E rapidamente, de certa forma, vamos compartilhar o que podemos tirar dessa leitura de hoje e o que o Cristo quer nos dizer no Evangelho de Mateus com as gerações de Cristo. Aqui muitas vezes nós vemos até mesmo o nosso pároco, o Padre Marcelindo, nos dizendo nas suas homilias sobre a nossa geografia. Nós devemos ter a noção da nossa história, porque a nossa história, assim como a de Jesus, ela tem um sentido, tem um significado, tem uma introdução antes mesmo de nós nascermos de Deus, que é a origem de tudo, de fato, que é quem nos dá a vida. E hoje, mais do que nunca, precisamos buscar realmente essas bênçãos do nosso Senhor. Não importa em que ponto se encontra a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa. Mas é preciso submetê-la de fato aos pés da cruz. É de fato necessário submetê-la desde a sua história, dos seus descendentes antepassados e até os dias de hoje, e até mesmo as gerações futuras, aos pés da cruz. Devemos submetê-la, de fato, ao Cristo vivo. Porque Ele não veio ao mundo apenas para contar, depois, nos Evangelhos, através de Mateus, a sua história.
Ele veio para dizer que nós temos uma geografia, sim, nós temos uma história, mas que devemos tudo isso a Ele, na cruz. E temos que estar diante da cruz sempre, rendidos aos seus desígnios. Não há outra salvação, não há outro caminho, senão a cruz. Muitas vezes nos apegamos, muitas vezes não, nos apegamos. Eu, Gil, sou pecador, miserável e apegado. Fico me apegando e tamanho apego que quando morre um ente querido, sofremos muito. Mas é parte da nossa história. Vocês acabaram de ouvir através do Evangelho de Mateus, as gerações e gerações foram sucessivas. Quantas gerações? 14. Não é? Você já pensou se o apego daquele momento, daquela época, fosse igual aos dias de hoje? Talvez não teríamos 14. Por que eu digo isso? Porque eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Deveria ter 15, 20. Ah, mas Deus me livre. Pois é, cadê as gerações? Nós estamos secularizados, estamos cedendo a nossa história, destruindo a nossa geografia, destruindo o nosso princípio que vem de Deus. Meus irmãos, fiquemos com a palavra de Deus no coração. Fiquemos com a reflexão. O que eu faço da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? O que eu vou fazer com o meu futuro? Não nos pertence. Senão, esses cabelinhos brancos que muitos aqui têm, não estariam aqui agora. Porque se ficar pensando só no que vai acontecer, não adianta. Nós temos que estar diante da cruz. Para a cruz nos revelar o dia de amanhã. E não eu querer ser o dono da minha história. Eu querer fazer a minha história. Eu querer fazer a minha geração. Eu querer planejar quantos filhos eu vou ter. Quantos netos eu posso ter? Porque tem esse detalhe também. Os avós ficam colocando nos filhos, para por aí, você já tem 2 filhos. Para por aí, porque daqui a pouco... E somos nós, as ovelhas gordas da igreja. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos conduza, nos alimente da palavra e agora, em questões de alguns minutos, do seu corpo. Amém?